Caldeira, há uma coisa que norteia o meu comportamento desde que eu fui eleito presidente da República em 2002. Aí eu tinha duas obras que para mim eram uma coisa quase que obrigatória de trazer para o Nordeste. Uma era a transposição do Rio São Francisco e a outra obra era a Transnordestina. Uma ferrovia que ligava o porto de Pecém ao porto de Suape, passando por Eliseu Martins do Piauí, pegando toda a produção do Piauí. E essas obras terminam ficando muito demoradas porque a quantidade de empecilho que a gente encontra pelo caminho, seja a fiscalização do IBAMA, seja a questão do IPHAN, seja a questão do Ministério Público, é uma coisa assim um pouco maluca, o Tribunal de Contas. Então tudo conduz para você demorar muito para fazer uma obra que começa custando 10, termina custando 20. Mas eu tinha obsessão, porque eu conheci um pouco a história, a tentativa de Dom Pedro, sabe, o compromisso de Dom Pedro de vender as últimas joias da coroa para poder fazer a transposição, porque já naquele tempo ele sabia como é que sofria o povo do semiárido brasileiro, aqui no Nordeste, o que o pessoal passava. E eu fico muito feliz dessa obra ter começado. Você sabe que eu agradeço ao Zé Alencar porque começou a debater o projeto, ao Ciro Gomes porque também debateu o projeto. E eu fico agradecido ao Congresso Nacional de ter aprovado, porque somente quem é nordestino, somente quem conviveu com a seca do Nordeste, somente quem carregou lata d'água na cabeça, pote d'água na cabeça, sabe? 6 léguas à frente. Que viu morrer os animais, sabe, que as pessoas criavam para tirar o leite para uma criança, é que tem noção da importância da transposição das águas do Rio São Francisco. Eu, às vezes, fico imaginando que um cara que mora em Copacabana, ele não tem nenhuma preocupação. Sabe, o que é o Rio São Francisco, o que é a transposição, o que é o povo sertanejo, sabe? E eu fico muito feliz de ter participado lá em Toledo, da chegada da água em Toledo. Foi Monteiro. Uma coisa, Monteiro. Foi uma coisa emocionante para mim, aquela visita a Monteiro. E vou a Campina Grande porque eu acho que é um outro momento excepcional, uma das cidades mais importantes do Nordeste brasileiro, uma cidade que vivia com racionamento há 5 anos. De repente, o governo pode autorizar o fim do racionamento. Lamentavelmente, teve gente que prefere que o povo continue com o racionamento e entrar até com um processo para que não houvesse o fim do racionamento. Verdade. Eu vou lá e depois eu espero estar com muita saúde e espero que terminem logo o Eixo Norte para a gente poder concluir essa obra extraordinária que pode ser o começo da redenção do povo nordestino do semiárido. É importante a gente saber que a água chegando, vão se discutir o preço da água, vai saber se a água vai ser utilizada para a pequena produção agrícola, sabe? Nós temos que discutir como é que vai utilizar essa água ao longo de todo o canal do São Francisco. Mas eu tive o prazer, Caldeira, de sobrevoar de avião as obras do Rio São Francisco. É realmente uma obra excepcional, é uma obra gigantesca e eu penso que será uma obra de orgulho do povo brasileiro, porque se mostra que quando o Brasil tem coragem, quando o Brasil toma posição, quando o governo, sabe, faz aquilo que é desejo do povo, as coisas dão certo. Por isso, querido Caldeira, estou aqui à sua disposição para fazer o debate que Vossa Excelência quiser. Presidente, só foi 2 vezes dirigente do país. Pode ser que venha a ser novamente. O que lhe pergunto há rombo na Previdência? É preciso fazer a reforma da Previdência? E eu queria colocar para Vossa Excelência ainda. Semana passada nós tivemos a alegria de entrevistar em linha direta com Brasília o senador Paulo Paim, seu companheiro de PT. E ele acabou de presidir uma CPI da Previdência e disse, olha, não há rombo. Não há rombo. O que há é sonegação, o que há é má gestão da Previdência. Ele citou, inclusive, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, JBS, vários outros devedores da Previdência. Queria ouvi-lo. É preciso fazer uma reforma, presidente? Olha, eu acho que nós temos que ter em conta que tudo na vida, de vez em quando, precisa de uma reforma, de um ajuste. O problema da Previdência Social é preciso que a gente compreenda. Se você for analisar a Previdência, sabe, paga pelos trabalhadores,
O que entra, o que sai, não é deficitária, porque os trabalhadores pagam aquilo que recebem. Ora, eles acham que a Previdência é deficitária porque eles pegaram a aposentadoria rural e jogaram no orçamento normal da União para poder fechar as contas no final do ano. Porque quando nós, em 88, aprovamos a aposentadoria para o trabalhador rural, aprovamos a LOAS, nós aprovamos fundo para aquilo. Aquilo era um fundo para ser separado, tratado de forma separada pelo Tesouro. O Tesouro juntou tudo. Deixa eu dar um dado para você que é muito importante. Se você pegar de 2004 a 2014, você vai perceber que a Previdência estava totalmente superavitária. Por quê? Porque foram criados 22 milhões de empregos. Porque foram formalizados 6 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras. Porque houve aumento do salário mínimo de 74%. Porque houve aumento em todas as categorias organizadas. Eu estou dizendo isso para afirmar o seguinte: se a economia cresce, se cresce a renda do trabalhador, se cresce o número de pessoas trabalhando e o número de pessoas formalizadas, obviamente que aumenta a arrecadação da Previdência e a Previdência deixa de ter déficit. A Previdência não teve déficit. Esse déficit agora, numa crise econômica como essa, em que você tem milhões de desempregados, você tem o PIB decaindo há anos consecutivos, obviamente que o orçamento está deficitário, todo dia eles têm que cortar um pouco no orçamento e a Previdência pode sofrer problema. Mas você não tenta resolver um problema da Previdência jogando a culpa em cima dos trabalhadores. O governo que pensa isso não tem a menor noção do que significa a previdência rural para um trabalhador que mora numa cidade pequena desse país. Às vezes o comércio só funciona quando esse trabalhador recebe aposentadoria. Às vezes esse trabalhador cuida da mulher, do filho, do neto. Sabe? É com o salário mínimo que ele ganha que ele consegue tocar a economia local. Então, se o governo quer discutir alguma coisa para a Previdência, vamos fazer de forma civilizada. Vamos reunir os trabalhadores, reunir os empresários, reunir o governo, discutir com a sociedade que tipo de Previdência que nós queremos, o que tem que ser feito. Ora, eu montei 2 grupos de trabalhos em Brasília. Eu montei um grupo de trabalho para fazer reforma trabalhista, estava todas as centrais sindicais, estava lá os empresários, estava o governo. Por que não saiu o acordo? Porque os empresários querem rasgar a CLT e não querem colocar nada no lugar. A Previdência é a mesma coisa, tem problema na Previdência? Pode ter, pode ter. Vamos consertar. Vamos consertar sempre levando em conta que as pessoas que menos ganham são as pessoas que menos devem sofrer prejuízo. Então, essas pessoas não podem. Você tem que tirar as pessoas mais humildes, os que ganham menos, fora e discutir, por exemplo, a aposentadoria, sabe, das pessoas que ganham mais. Para saber se está correto o que ele paga, se não está correto. Mas eu tenho uma solução para a Previdência. E é rápida, viu, Caldeira? É fazer a economia voltar a crescer. Quando a economia voltar a crescer, quando tiver geração de emprego, quando tiver aumento de renda, quando as pessoas estiverem vivendo mais dignamente, a Previdência vai encolher o déficit da Previdência e a gente não vai discutir mais desse assunto. Mas para aumentar a geração de emprego, presidente, não seria necessário, na sua visão, aumentar o investimento público, o que este governo está cortando totalmente? Eu queria, antes que o senhor responda, registrar aqui a presença honrosa para nós do chanceler Celso Amorim, ex-ministro do presidente Lula. Pois não, presidente. Olha, deixa eu dizer uma coisa. O Estado, ele deve ser o indutor da economia. O Estado não tem que ser o Estado empresário, ele fazer as coisas. O Estado ele tem que ser o indutor. Ou seja, o Estado, por exemplo, ele decide se incentivar que um determinado tipo de indústria vá para determinada região do Brasil. Porque o Estado ele pode tornar o país mais equânime, o país mais igual. Foi assim que nós conseguimos fazer algumas obras importantes no Nordeste brasileiro e foi assim que nós fizemos, durante o meu governo, o Nordeste crescer mais do que a região Sul e um estado como a Paraíba chegou a crescer a níveis da China, a economia da Paraíba. O governo tem que fazer uma opção, ou seja, nós estamos fazendo corte no orçamento, começou com 30 bilhões, já está em 159 bilhões. Quanto mais corte você faz no orçamento, menos capacidade de investimento você tem. Aí você diminuindo o investimento, você não passa credibilidade sequer para o setor privado começar ele próprio a fazer investimento. Então, você precisa, além do investimento, você precisa de uma palavra mágica chamada credibilidade.
quem governa o país tem que ter credibilidade para que, quando ele fale, quando ele anuncie uma coisa ao país, as pessoas acreditem que aquilo é possível. E a pergunta que eu faço hoje é o seguinte: qual é a credibilidade que tem esse governo? Qual é o empresário que vai confiar em fazer investimento? Qual é o país estrangeiro que vai fazer investimento numa economia esfacelada como a nossa, em que o governo tenta desfazer-se do patrimônio público, tentando vender, sabe, as empresas que nós temos, setores da Petrobras, vender ativos da Petrobras, ativos do Banco do Brasil, ativos da Caixa Econômica Federal, desmontar o BNDES, que era um dos modelos de banco de desenvolvimento no mundo. O BNDES fazia mais investimento que o Banco Mundial. E é preciso ter claro que, para fazer investimento de longo prazo, fazer financiamento de longo prazo, você precisa ter juros mais baratos, sim. E é por isso que você, às vezes, reduzir a TJLP. Então, se o governo não tomar essa atitude, não vai para frente. O governo tinha duas possibilidades. Nós tínhamos uma reserva de 380 bilhões de dólares. O governo poderia pegar uma parte dessa reserva, transformar em reais e fazer investimento, sabe, no setor de infraestrutura, nada no custeio, mas só infraestrutura. Ou o governo poderia ter utilizado o compulsório, como eu usei em 2009, na época da Marolinha. Ou seja, nós pegamos 100 bilhões do compulsório, colocamos no BNDES para emprestar dinheiro para fazer obras de infraestrutura nesse país. E nós saímos da Marolinha logo, o país voltou a crescer. E quando nós terminamos o governo, a economia estava crescendo 7%. Ou seja, agora, se você faz uma opção de destruir o que você tem, não para gerar o emprego, mas para você pagar dívida, você não vai a lugar nenhum. É um modelo falido, é um modelo que não deu certo em nenhum país do mundo nessa crise europeia. Todos os países que fizeram o ajuste, como o governo brasileiro está fazendo, não deu certo, quebrou. Como eles são muito ricos, têm uma renda per capita de 35 mil dólares, ou seja, eles conseguem viver muito mais. Veja o companheiro presidente da Grécia, o primeiro-ministro. Ganha as eleições prometendo fazer uma coisa, a União Europeia arrochou ele foi obrigado a não fazer o que ele prometeu, convocou novas eleições, ganhou e não conseguiu fazer o que prometeu. Por quê? Porque não dá certo política de arroxo. Toda vez que se faz uma política de arroxo, quem perde é o povo trabalhador desse país. Quem perde é o povo. E o arroxo é feito para pagar banqueiro. O arroxo não é feito para melhorar a vida dos outros, não. Então, eu não acredito nesse modelo, não acredito nesse modelo. Eu sou contra gasto exagerado. Acho que nenhum governo e nenhum trabalhador na vida deve gastar mais do que ele ganha. Se ele tiver que gastar, ele tem que fazer uma dívida de acordo com a capacidade que ele tem de pagar. E se ele fizer isso, as coisas vão bem. Vão bem na vida pessoal e vão bem no governo. Então, eu acho que o governo está cumprindo uma cartilha, está colocando em prática uma cartilha que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Muito bem. Presidente Lula, salvo o melhor juízo, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, por gentileza. Na última vez que o senhor esteve em João Pessoa, foi para apoiar a candidatura de Luciano Cartacho pelo PT. Eleito prefeito da capital, tempos depois o Luciano saiu do PT, dizendo que não poderia estar num partido envolvido com corrupção e filiou-se ao PSD. O senhor, como fundador do PT, como a figura de proa, de honra desse partido, como ex-presidente filiado, o que é que o senhor tem a dizer em relação a isso? O senhor lamenta esse passado? Olha, eu sempre lamento. Eu sempre lamento o Cartacho. Ele ficou no PT. Enquanto ele quis ficar no PT, a mesma porta que estava aberta para ele entrar é a porta que estava aberta para ele sair. Agora, veja, ele começa a dar sinais de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, ele disse que saiu do PT por causa da corrupção. Eu estava vendo pela imprensa que tem 2 denúncias já envolvendo ele aqui na cidade de João Pessoa. E eu sou daqueles que acham que todo mundo é inocente até prova em contrário. Ou seja, o PT está sendo criminalizado desde 2005. Quem acompanha a política nesse país percebe que há um processo de criminalização, há uma tentativa hoje mais forte, inclusive, de jogar o PT na ilegalidade. Tá? Você percebe a quantidade de denúncias que tem contra mim, sabe? E eu tenho duvidado, tenho provocado empresários, sabe? Em todo lugar que eu vou, se tiver algum empresário que me deu R$10 ou que eu pedi 1 centavo, que diga, porque assim fica mais fácil, sabe? Como eu tenho clareza que não tem, porque eu nunca
tive essa relação com o empresário, até porque eu queria ser respeitado por eles e queria que ele me respeitasse. O Katacha, eu acho que foi precipitado, fez um julgamento que a justiça ainda não tinha feito, e eu acho que ele não foi correto com o PT. Não foi correto com o PT. E é lamentável que saia do PT para entrar num partido do Kassab. É isso que não houve nenhum avanço, ou seja, houve, na verdade, um retrocesso ideológico, um retrocesso político no comportamento dele. Mas se ele tomou a decisão, eu respeito ele, que siga a vida dele, que Deus o acompanhe. A única coisa que eu peço é que ele faça um bom governo aqui em João Pessoa, porque o povo precisa que os prefeitos, que os governadores façam o melhor de si para o povo poder viver bem. Muito bem, nós estamos conversando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, em recente pronunciamento seu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é recente, coisa de um mês, o senhor esteve por lá, citando, o senhor disse que, eleito presidente novamente, o senhor ia, dessa vez, fazer a regulação da mídia. O que é, na sua cabeça, exatamente isso? Que bicho é esse que espanta tantos empresários da comunicação, a tal da regulação da mídia? Não deveria espantar. Não deveria espantar, porque está na Constituição. Regular a comunicação é apenas cumprir um preceito constitucional. Você não pode permitir que uma família só, ela tenha a televisão no país inteiro, tenha a rádio no país inteiro, tenha jornal, tenha revista, ou seja, você cria um monopólio em que 9 famílias praticamente detêm o poder da comunicação no país. Nós queremos facilitar para que as universidades possam ter acesso com mais facilidade aos meios de comunicação, que os sindicatos possam ter. O Sindicato Tom Bernardo levou quase 20 anos requisitando uma TV, nós fomos conquistar no meu governo. Mesmo assim, somente depois do meu governo é que ela começou a funcionar de tantos empecilhos que a agência criava. Nós fizemos uma Conferência Nacional de Comunicação. Nós aprovamos um texto. Esse texto era para ter ido ao Congresso Nacional em 2010. Não foi, porque a companheira Dilma entendeu que não deveria mandar. O dado concreto é que se nós não tivermos uma regulação para permitir mais acesso, para permitir mais direito de resposta, para permitir mais democracia, por exemplo, eu acho que o dono do jornal ele tem que ter posição política. Ele pode, no editorial do jornal, ele escrever um artigo defendendo um candidato, defendendo um partido, ele pode. Pode, enquanto empresa, enquanto dono do jornal. Agora, na informação, tem que ter a lealdade com a informação. Sabe? O cara está de camisa vermelha, o cidadão não pode escrever que ele está de camisa branca. Ele tem que ser leal ao leitor. E eu sou contra a censura, porque eu acho que a censura que tem que fazer é quem é o telespectador, é o leitor, é o ouvinte. O cliente. Sabe? Eu sou contra a intervenção do Estado para fazer censura. Eu não quero uma regulação modelo Cuba, modelo China, não. Eu quero um modelo Inglaterra, modelo Alemanha, modelo Estados Unidos. Os países exemplo de democracia no mundo é que devem servir de padrão na nossa regulamentação. Ou seja, dar direito a um cidadão. Veja, um canal de televisão, para me esculhambar, ele não pede licença. Ele escreve um texto e manda o jornalista me esculhambar. Eu, para responder à esculhambação, tenho que entrar na justiça. Se o juiz for um cara razoável, ele me dá direito de resposta. Se ele não for, ele não dá. E aí fica o dito pelo não dito. Ou seja, então, por que também não pede autorização ao juiz para me esculhambar? Para falar mal de mim todo dia, para falar mal de você, para falar mal de outra pessoa. Então, é isso que nós precisamos normatizar no Brasil. Fazer com que os meios de comunicação estejam mais a serviço da comunidade, da sociedade. Sabe? Você tem que ter um certo controle. Sabe, você tem, por exemplo, por mais que você regule, você tem cena de sexo explícito às 7 horas da noite na televisão. Aí vem os detentores da comunicação dizer, não, quem controla a comunicação é o controle remoto. Sabe, essa imbecilidade que alguns falam, o único controle é o controle remoto. Como se uma mãe tivesse o controle de um filho com controle remoto, mudando para tudo quanto é canal, ouvindo tudo que é sacanagem. E essa molecada de 10 anos de idade hoje, ele sabe mexer nesse controle remoto 50 vezes mais do que o pai e a mãe. Eles viram a televisão do avesso. E nós cada vez que dá um crepe lá, ficamos gritando o nome de um filho para vir consertar. Então não é uma coisa difícil, não. O que nós precisamos é debater com a sociedade para ela compreender. A sociedade não é obrigada
a ter a informação imposta pelos donos do meio de comunicação. Nesse aspecto, Caldeira, a internet cumpre um papel extraordinário, porque a internet ela faz com que cada cara que tem o seu telefone, ele vire jornalista, ele dê a sua notícia, ele interprete, ele comente, ele xingue. Eu acho que essa é uma coisa importante que está acontecendo no Brasil. Sabe, é que cada deputado hoje, cada vereador, cada senador, você percebe que todo mundo virou uma televisão ambulante. Todo mundo anda com o seu celular, fazendo o face da entrevista, sabe? Está conversando com o eleitor, está colocando na televisão, está fazendo comentário. Não tem um deputado hoje, ou um vereador, que não tem um face em que ele se comunica com a sua base eleitoral, tem um grupo de WhatsApp que ele se comunica, ou seja... Eu acho que tem coisa ruim também na internet, né? Tem gente do mal que aparece na internet só para falar bobagem, mas que ela presta um serviço na comunicação extraordinário. A nossa caravana, ela está sendo coberta, transmitida ao vivo, tudo que a gente faz, todos os atos, ou seja... Inclusive a nossa entrevista. Para que as pessoas vejam, sabe? Que as pessoas têm. Eu nem sabia, eu fui fazer um tal de uma coisa lá da molecada da Bahia, mandaram lá, vamos fazer um sarro aí, sarreada, sabe? Pô, aquela fotografia deu 9 milhões de acessos. Para os estudantes, né? É. Então, eu acho que nós estamos bem. E eu sou assim, ô Caldeira, deixa eu dizer só uma coisa para você, apesar que o meu pessoal está dizendo que está na hora de acabar, sabe? Então, eu queria dizer uma coisa. A Gabi já está chamando a atenção da gente aqui. Contar uma coisa para você, Caldeira. O Brasil está vivendo um clima muito pesado. Você percebe que na sociedade tem um clima de ódio, tem um clima raivoso. É como se Flamengo e Vasco fossem jogar, o jogo nunca terminasse, as duas torcidas estivessem sempre brigando. Ou seja, você vai no jogo, tem a disputa natural, depois termina o jogo, você vai tomar cerveja junto. Aqui, a política brasileira, por conta da campanha de 2014, ela foi muito radicalizada, ela foi muito raivosa, ela foi muito nervosa. Ficou um clima muito pesado na sociedade. E o país não vai para frente com esse clima. A gente tem que levantar de manhã de bom humor, falando bom dia para as pessoas, desejando bom dia para as pessoas. A gente não pode achar que a pessoa que não pensa igual a gente é pior do que a gente. Às vezes ela pode ser melhor. A gente não pode ficar jogando a culpa do mal da gente em cima do nosso vizinho. Ou seja, então, eu quero contribuir, quero falar para ver se a gente consegue recuperar essa política de convivência democrática na diversidade. É muito importante. Eu sei que ela está radicalizada no Brasil inteiro. Eu sei que as coisas estão ficando pesadas. Você, entre restaurante, tem problema em restaurante, tem problema no cinema, tem problema no teatro, ou seja, coisa que a gente não tinha. Esse país, antes de eu deixar a presidência, esse país era o país mais otimista do mundo e era o país que mais acreditava no futuro. Ou seja, esse país aqui vivia em êxtase consigo mesmo. E, de repente, a coisa degringolou e eu acho que é obrigação de todos nós restabelecer um clima de harmonia nesse país. Eu nem falei em pacificação, porque a gente não está em guerra, mas um clima de boa convivência. Olha, eu levanto, encontro com o meu vizinho, que é do PSDB, eu tenho que falar, bom dia, companheiro, tudo bem? Se ele é do DEM, a mesma coisa, eu não posso tratá-lo como inimigo 24 horas por dia. Então, se a gente recuperar isso, acho que o Brasil volta a viver um clima de muita tranquilidade. Eu fico perguntando, o que um defensor público, sabe, toma a atitude de entrar com um pedido de proibição do fim do racionamento? Eu fico imaginando como é que funciona a cabeça de uma pessoa dessa. Porque, veja, se você estivesse tentando utilizar água para fazer um festival de jogar água fora, mas você está liberando a água para uma cidade que tenha, na verdade, 5 anos com racionamento. O povo voltar a tomar banho prazerosamente, o povo voltar a lavar roupa prazerosamente, sabe, as crianças poder tomar um banho na torneira. Sabe? A água é para isso que nós trouxemos aqui, para as pessoas poderem utilizar e viver bem. Então, eu não consigo entender. Então, assim, na Bahia, eu ia receber um título do doutor honoris causa na cidade de Cruz das Almas, e, de repente, um vereador do DEM entrou com um processo e o juiz acatou, me proibindo dar o título de doutor.
Ou seja, o juiz interferiu na autonomia universitária imediatamente. Sabe, as coisas ficaram assim, qualquer um se sente no direito de intervir no local do outro, os poderes não se respeitam mais, você não tem instituição com mais credibilidade no Brasil, está todo mundo muito desgastado e o país não vai para frente assim. Eu acho que nós precisamos conversar com esse povo e conversar muito, sobretudo o povo mais pobre do país. O que me deixa muito, muito, muito triste é saber que a gente tinha saído do mapa da fome da ONU e a gente está voltando para o mapa da fome da ONU. Porque as pessoas começam a não ter o que comer outra vez, o que é um absurdo inexplicável aos olhos, sabe, da sociedade. Então, muito obrigado a você, Caldeira, e até a próxima entrevista, se Deus quiser.